Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Nós começamos essa leitura no Salmo 121, depois nós vamos para Provérbios. Vamos lá. Diga comigo: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Olha que coisa linda, e preste atenção que isso aqui é muito mais profundo do que parece. É óbvio que nós aprendemos que a proteção do Senhor, a bênção do Senhor, ela nos acompanha como a nossa sombra à nossa direita. Ó, minha sombra está à minha direita, está me acompanhando. Quando se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Momentos que a sombra está à minha frente, há momentos que a sombra está à minha direita, dependendo do ponto ela está aqui, dependendo do ponto ela está aqui, à minha frente. Diga comigo: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, quando a proteção do Senhor está sobre as palavras, a palavra do Senhor está em mim, está no meu coração, está na minha mente. Eu tenho vivido de acordo com a palavra, então eu sou guardado ao entrar e ao sair. A bênção do Senhor está sobre a minha vida, aonde quer que eu vá. Ok? Amém? Só que agora eu vou entrar mais profundo, que é o ponto que todo mundo quer essa. Todos querem esta proteção, mas eu vou te mostrar que ela é muito mais profunda do que isso. Nós ensinamos, eu já ensinei inúmeras vezes para vocês, que existem outras portas de entrada e saída de nossas vidas. Nós sabemos que os olhos são a porta de entrada, os ouvidos são porta de entrada. Os olhos você capta imagens, os ouvidos você ouve. Você ouve o que é bom ou o que não é bom. Os olhos, você vê o que é bom e o que não é bom. E aí está uma coisa importante, Nós precisamos saber o seguinte: tomar uma decisão na vida. Isso é uma decisão que só você pode tomar. Existem níveis e níveis e níveis de bênção. Você que decide que nível você quer viver. É como se eu pegasse aqui, eu colocasse aqui algumas pessoas em cima do altar. Visualize isso. Visualize isso. Eu colocasse aqui em cima do altar uma pessoa acima do peso. Eu colocasse uma pessoa mais dentro do peso, e eu colocasse aqui uma outra pessoa com um físico que você percebe que tem um estilo de vida saudável. Você olha para ela, você já vê que o físico dela é de quem tem um estilo de vida muito saudável. E você vem aqui
Você já visualiza uma pessoa que já tem um físico atlético? Ultra, mega saudável. Você olha e diz assim: eu quero este perfil. Ou eu quero este perfil. Não, eu estou determinado a ter esse perfil. Então você vai ter que entender o seguinte, que o nível de comprometimento desse não é o desse. Você vai ter que entender que o nível de comprometimento desse aqui é maior do que esse daquele. Comprometimento, disciplina, e aí podemos ir em outras palavras bonitas, que não são palavras bonitas, são atitudes. Não, eu quero isso aqui. Ah, então você vai ter que entender que o seu nível de comprometimento terá que ser grande. 100%. Por quê? Porque cada um desses tem um nível de disciplina, tem um foco, tem um comprometimento. Cada um desses aqui tem um tipo de alimentação. Cada um deles tem um tipo de alimentação. Quando você chegar aqui, você fala assim, não, tá legal. Não, mas eu quero isso, então eu já saio daqui e venho para cá. Porque esse aqui não come o que esse aqui come. E esse aqui não come igual esse aqui. E não treina como esse aqui. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, o primeiro ponto, o que eu quero? E não pense você, só estou fazendo esse exemplo para você conseguir visualizar com clareza. Porque existem níveis e níveis de bênçãos. Níveis e níveis de vida abençoada, bem-sucedida. Você é quem vai decidir. Qual o preço que você está disposto a pagar? O que você vai colocar para dentro? O que você vai colocar para dentro de você? O que você vai colocar aqui? O que você vai permitir que entre aqui? Qual nível de comprometimento para poder colocar para dentro aquilo que vai te levar àquela vida extraordinária que você almeja? Qual nível de comprometimento? Qual nível de comprometimento que você está para colocar para dentro aquilo que vai te levar àquele nível de vida extraordinário que você quer? Porque tudo que a gente coloca para dentro é eliminado. Só que a gente retém o que é bom e o que é ruim. É verdade ou não é? Você pode comer o que você quiser. A pessoa fala, não, depois elimina. Elimina. Se tem alguma coisa de bom ali, você vai reter alguma coisa. Se só tem lixo e porcaria, também você vai reter, vai ficar lá. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Tudo que nós colocamos para dentro, nós vamos reter. Nem tudo você elimina. Muita coisa vai ficar. Muitas coisas vão ficar. Lembra da frase, você é o que você come? Sim ou não? Espiritualmente, você é o que você come. Você é o que você coloca para dentro. E aí, nós precisamos estar extremamente atentos. Por quê? Nós sabemos que existe vícios e vícios. Existe a pessoa viciada em medicamento. Existe a pessoa viciada no cigarro, na bebida, nas drogas, no sexo. Existe a pessoa viciada no açúcar. Não é verdade? Viciada em carboidratos. Existe a pessoa viciada
em TV, em televisão, entretenimentos, jogos. E quando eu digo jogos, não é só o que faz jogo de sorte ou azar. Pode prestar atenção que tem pessoas que o tempo que ela tem disponível, ela vai jogar. Só joga. E até o tempo que ela não deveria estar usando para isso, ela vai jogar. Ela vai jogar. É algo que vai tomando conta da pessoa. E é o tempo que vai sendo roubado na produção de algo que traria crescimento à vida dela, evolução, avanços à vida dela. Aí nós precisamos estar atentos ao quê? Porque hoje existem pessoas viciadas em prazer. Precisa ter prazer. Existem prazeres saudáveis e existem prazeres destrutivos. Existem prazeres saudáveis e existem prazeres que são destrutíveis. Amém? Vamos lá, uma coisa tão simples que eu digo para você que não é simples, e quando eu falar, leva a sério, porque eu atendo e mostro para você e provo isso para você, e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos importantes, acerca de coisas que parecem ser situações inofensivas. Você se lembra aí, fez um sucesso gigantesco, o livro e o filme 50 Tons de Cinzas? Lembra disso ou não? Muita gente acha que não tem problema nenhum, não tem influência nenhuma. Eu me lembro que naquele momento eu orientei. Você tem que fazer o que te edifica, o que é bom para você. Você já viu que nos 50 Tons de Cinzas, uma das coisas que o autor deixa claro é que o ator, né, o personagem dos 50 Tons de Cinzas, ele é atormentado por demônios do passado. Para mim, tudo que eu passar, e está escrito assim, não sei o quê, atormentado por demônios, os demônios do passado, para mim já não serve. Porque o que eu quero para a minha vida? Eu quero uma influência negativa ou eu quero uma influência de bênçãos? Isso é uma decisão. Porque eu disse, você pode comer, mas você vai reter muita coisa. Você pode até achar que elimina, mas você não elimina tudo. Você pode até achar que elimina. Come só gordura e toma laxante que você vai achar que você elimina. Não é verdade? Come só porcaria e toma algumas coisas para queimar que você vai achar que elimina. Mas uma boa parte vai ficar dentro de você. E aquilo vai trazer a influência. Então, por quê? Porque 50 tons de cinza são 50 tons sombrios. Isso aí já liga um alerta. Já liga um alerta. 50 tons sombrios. A própria autora foi dada uma entrevista dela, que tinha filhos adolescentes, se os filhos dela ou leriam ou leriam, né, o livro. Não. Os filhos não leriam o livro, mas o filho dos outros pode. Não é verdade? Os filhos dos outros podem. Por quê? Porque ela sabe que não é bom. Porque ali já no contrato do dominador com a submissa, já tem no contrato a aceitação que aquilo realmente pode trazer danos emocionais, espirituais e físicos. Será que é bom? Se já está dizendo que não pode satisfazer o prazer do outro sem causar danos, espirituais, emocionais e físicos. E eu sei, dentro da igreja, de gente que assistiu e hoje o casamento foi destruído. Eu sei. Namoros que era para ser uma bênção e foi destruído. Porque você acha, não tem efeito, fica.
Só influência. É como, você quer fazer uma pesquisa na internet, faça isso. Não precisa fazer não, porque eu vou dar dados reais para você. Tá? Mas faça. O único problema, outro dia, inclusive agora, a semana passada, alguém me mandou um link, que eu não fui muito a fundo nem para saber o que é a pessoa, mas entendi que talvez seja uma psicóloga, falando a respeito das energias contraídas através da relação sexual. Que quando as pessoas se relacionam sexualmente, então ela contrai daquela energia. Se a outra pessoa está carregada com energia negativa, então ela absorve aquela energia. Ela absorve. Então é uma troca de energia e ela absorve daquela energia. Só que o grande equívoco é dizer que em tanto tempo, em um determinado período, a energia se dissipa. Como se dissipa? De que maneira se dissipa? Não se dissipa. Porque a energia que a pessoa está dizendo é que do espírito que está naquela pessoa, da influência que está naquela pessoa, o espírito que domina a mente, coração, que domina a vida daquela pessoa, você se relaciona com uma pessoa e se faz um só com ela. Por isso que quando a Bíblia ensina o que o mundo ensina hoje, vou dizer para você, inclusive fazer um convite a você, viu? Você que acha que não é feliz na sua vida sentimental, você que tem sérios problemas na vida sentimental, eu te convido a vir fazer um grande trabalho de quebra de maldição, de vínculo, de aliança, de influência com o passado. Porque pessoas que se relacionaram com várias pessoas, não é só uma doença, não é só uma enfermidade. Você contrai do espírito, da influência espiritual, da carga negativa que está sobre aquela pessoa, porque a Bíblia diz que quando você deita com um, você se faz um só com ele. Um só. E isso eu posso provar, porque eu já atendi pessoas, eu já falei isso várias vezes aqui, foi um caso que me marcou muito, ela era negra, era uma negra enorme, e quando chegava no momento da oração na igreja, havia um demônio que incorporava nela com uma violência absurda, uma violência gigantesca, e aí, enfim, trabalhando a libertação daquela moça e conversando com aquela moça, e ela revelou o que acontecia com ela. Então ela diz, porque por inúmeras vezes, ela, quando se deu conta, quando voltou a si, ela estava num quarto de motel, se vestindo, se trocando com uma pessoa que ela nunca viu. Então, para pensar, com quem que aquela pessoa se relacionou? Com quem? Porque aquele demônio só usou o corpo dela, ela não viu. Ela não viu a relação sexual. Está entendendo ou não? Ela não viu. A boa parte das relações, às vezes, ela estava sentada se vestindo, que ela voltava a si, que ela olhava, ela estava com uma pessoa que ela não conhece. Ela não conhecia. Então, a boa parte das relações, dos programas que ela fez incorporada, endemoniada. E quando aquela pessoa se deitou com aquele corpo, ela se deitou com aquele espírito, ela se deitou com aquele demônio que estava usando aquele corpo. E quanta influência a pessoa contraiu. Ali foi aberta a porta para que o mal entrasse na vida da pessoa, para que um demônio entrasse na vida daquela pessoa. Por isso que você vê que a carne, a Bíblia é clara, ela mata. Você vê que a pessoa diz assim, eu não posso ficar sem, Na verdade, há uma grande isca por trás daquilo. Há uma grande cilada por trás daquilo. Não é simplesmente satisfazer a carne. É uma abertura que o diabo está buscando para poder entrar na vida da pessoa e a partir daquele momento, passar a dominar, a agir na vida da pessoa. Isso eu não estou falando do que eu vi, estou falando do que eu atendi, do que eu trabalhei, do que eu tive que fazer um trabalho muito profundo naquela pessoa, para inclusive libertá-la daquela legião de demônios que atuava no corpo dela. E aí? Será que é sério ou é brincadeira? Quantas pessoas
infelizmente, elas não se dão conta que existem portas de entradas. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, mas guardará através daquilo que está dentro de você. Como é que Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída se você só vai em lugares que não é para você? Se você coloca os teus olhos em coisas que não é para você. Se você coloca os teus ouvidos em coisas, quantas pessoas são viciadas? Olha o que eu vou falar aqui, e certamente o Espírito Santo nos move a falar, porque existem pessoas nesse estado, viciadas em pornografia. Parece que é só olhar aquilo, é a influência daquele espírito, é daquela imundície que a pessoa está trazendo para a sua vida, é daquele demônio que domina aquela situação, e pode prestar atenção que as pessoas, como disse, são viciadas, elas perdem o controle, aquilo domina a vida delas, só tem cabeça para aquilo, só tem pensamento para aquilo, só tem olhos para aquilo, só tem a necessidade, aquilo domina, está dentro dela. E vai trazer destruição, prejuízo à vida da pessoa. Então eu preciso estar atento, totalmente atento, com as entradas, porque o que eu quero para a minha vida, o que você quer para a sua vida, qual é o nível que você está determinado, porque existem níveis e níveis. Outro dia, alguém dentro da igreja pediu para que, isso aconteceu na nossa igreja em São Paulo, né? Alguém de um outro estado, que acompanha o trabalho da igreja, ela pediu se ela podia vir e ficar alguns dias na igreja, e também tinha uma pessoa que era pastora, gostaria muito, e foi autorizado que ela viesse, estivesse, passasse dias ali na igreja junto, e ouvindo as mensagens da bispa, e alguns ensinamentos, como algumas coisas que as pessoas acham normais, né? Algumas coisas que as pessoas não veem problema e acham normal, como por exemplo, quando numa pregação a bispa disse assim, a respeito da bebida, o que causa, o que a Bíblia diz, o que não é importante que você evite dê bom testemunho, como festa de casamento. Ela diz, na festa dos meus filhos não teve absolutamente nada, e nem por isso foi uma festa chata, nem por isso todo mundo não estava feliz, se divertindo, rindo, e um ambiente extremamente saudável. Então a pessoa estava junto, diz assim, a pastora que estava junto diz assim, eu não concordo com isso, porque ela e o marido têm a prática, mas ela e o marido, a vida está um inferno. E os resultados na vida estão muito aquém daquilo que deveria. E começou na cabeça da pessoa. Não, eu não concordo com isso, eu não concordo. Eu acho que isso não é bem assim, eu acho que... E a pessoa teve discernimento. A pessoa teve discernimento, não se deixou levar por aquilo. Ela falou assim, olha, escuta, deixa eu ser sincero com você. Eu vou ser sincero com você. Eu conheço a tua vida. E eu tenho acompanhado a história de vida e as realizações e os avanços e a vida da bispa. Entre a vida dela e a sua, eu quero a dela. E eu entendo que se a vida dela está como está, é porque tem um preço. Se a vida dela está como está e a sua está como está, isso é porque tem um preço. E entre a dela e a sua, eu quero a dela. É o que eu almejo para a minha vida, é o que eu busco para a minha vida. Por isso, nós falamos o quê? Você é quem decide. Qual é o nível que você quer? Qual é o nível? O quanto você está determinado? Porque não adianta só simplesmente desejar, dizer eu prefiro, eu gosto, eu gostaria, se eu não estiver comprometido. Só vai expressar a sua preferência. Você vai dizer assim, não, mas eu gostaria de viver isso, eu gostaria, tá, todo mundo gostaria. Mas quem está determinado? Quem está comprometido a isso? Quem está comprometido a pagar o preço, a renúncia que exige, o milagre que você almeja, deseja, tem um preço. Você está disposto a pagar o preço que o teu milagre, que a vida que você deseja, ela exige? Porque tudo tem um preço. Olha a palavra, tudo tem um preço. Às vezes eu quero tanto, e o preço que eu estou disposto a pagar é pichincha. É o que eu disse outro dia, né? Vai ali na BMW com uma merreca de dinheiro e vê se você sai de lá com BMW. Tem um preço, e você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que buscar a bênção para chegar até ali e pagar o preço. Tem coisas na vida que tem um preço.
E a gente tem que estar determinado a pagar o preço. Quem está entendendo, gente? E leve isso muito a sério. Leve isso muito a sério, porque a verdade é uma só, não tem segredo. Às vezes, é porque a minha vida é mais difícil. Não, espera aí, tudo é um nível de comprometimento, tudo é o que eu estou disposto a renunciar, a mudança que eu estou disposto a realizar na minha vida para mudar os resultados na minha vida. Quanto eu estou disposto? Por que eu falei em termos de viciados em filmes, séries, computador, tal? Por quê? Porque quando você usa o seu tempo se alimentando de coisas que não vai trazer benefícios, que não vai trazer crescimento, que não vai trazer bênção à sua vida, que vai alimentar só sua carne, você está deixando de crescer. Você está deixando de evoluir. Você está deixando de ir para um outro nível. Ninguém cresce fora se não crescer dentro. Quer receita? Ninguém cresce fora se não crescer dentro. Ninguém muda fora se não mudar dentro. E isso, eu quero dizer a você que essa foi uma das experiências mais lindas que eu tive. Um dia de joelhos, buscando de Deus, falando, Senhor, o que eu faço? Eu não aceito mais esse resultado, eu tenho sonhos, eu quero crescer, eu quero que o Senhor confie em coisas maiores. Eu lembro de joelhos dobrados, o Espírito Santo falou assim, cresça internamente, que você vai crescer externamente. Cresça internamente, e você vai crescer externamente. Cresça espiritualmente, e você vai crescer. Cresça internamente e você vai crescer externamente. Porque você vai crer diferente, você vai pensar diferente, você vai falar diferente, você vai agir diferente. E você vai colher resultado diferente. Amém? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Há caminhos, Provérbios 14, 12, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida. Diga comigo, mas ao final conduzem. Eu não posso ignorar isso aqui. Como eu não posso? Eu preciso saber, porque há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções. Não tem gente que bate no peito e diz assim, eu sei o que é melhor para mim. Você tem o livre-arbítrio. Você acha que você sabe. Eu acho que eu sei. E é outra experiência que eu tenho, né? Eu me achava o bichão. E o bichão, a hora que eu me vi, eu estava num fundo de poço que eu não sabia o que fazer para sair de lá. E também é outro momento que o Espírito Santo disse assim para mim, você não sabe de todas as coisas, você não, te tira daí. Sai daí. Não dava conta, ficava igual uma largatinha lá quando cai no vaso sanitário. Não é? Patina, e cai, patina, e cai. Não sai do lugar. Não, eu preciso saber se esse caminho, o Espírito Santo está comigo nele. Se isso glorifica a Deus, se isso faz parte do propósito de Deus comigo, se faz parte do propósito de Deus, porque senão, como temos falado, quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. E qualquer caminho não é o que você quer. Qualquer caminho vai te levar a lugar nenhum. Você precisa saber aonde você quer chegar. Porque senão você vai. E lá na frente você vai falar assim, o que eu fiz? Aonde eu cheguei? Lugar nenhum. Você ficou igual a Israel lá, ó. Quantos anos, gente? 40 anos caminhando em círculo no deserto. 40. Caminharam, não caminharam? Mas caminharam como? Círculo. 40 anos. Não saía do lugar.
sendo que o caminho à terra prometida era rápido. Era ligeiro, sabia? Que era muito rápido a chegada à terra prometida. Mas passaram 40. Justamente porque, por pensar da maneira errada, agir da maneira errada, sair do propósito. Então, leia comigo em voz alta, por favor. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida. As melhores opções da vida, mas, ao final, conduzem à morte. E eu tenho que levar isso muito a sério. Eu tenho que levar isso com muita seriedade. Porque, senão, é a minha família, são os meus filhos, envolve muitas coisas. Muitas coisas. E, o final de tudo, é a morte, de um modo geral, né? Começa pela morte espiritual, daqui a pouco nada tem sentido, a pessoa não tem prazer em absolutamente nada, e assim por diante. Passa, por favor. Não desejaram, Provérbios 1:30, não desejaram receber meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar, prazer, dos insensatos os levará à destruição. Está entendendo, gente, ou não? Deixa eu voltar aqui, por favor. Deixa eu voltar aqui. Volta ali, por favor. Não desejaram receber o meu conselho? Sabe de uma coisa? Eu não concordo com isso. Fica em paz, querido. Tudo nós somos aconselhados. Você não é obrigado. Eu tenho o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio. Eu faço o que eu quiser. Sabe a única coisa que é o meu grande limitador? A minha fé. A minha fé é o meu grande limitador. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, diz a Bíblia. Eu posso beber, fumar, assistir pornografia. O senhor pode, bicho? Claro que eu posso. Está cheio de pastor por aí fazendo. Posso ou não posso? Posso, mas eu devo? Não, não devo. É o único limitador. Eu posso falar da vida dos outros. Eu posso encher minha cara de cachaça. Eu posso voltar a fumar. Eu fui fumante no passado. Eu posso fumar. Eu posso me relacionar com mulheres. Eu posso. Não, a única coisa, eu posso usar o meu tempo, colocar os meus olhos naquilo que não acrescenta, naquilo que não edifica. Eu posso. Todas as coisas me são lícitas. Qual é o grande limitador? A minha fé. A minha fé. A minha fé que me diz, não faça. A minha fé que me diz, não vá lá. A minha fé que me diz, tire os seus olhos disso. A minha fé que me diz, bloqueie isso. A minha fé que me diz, não ouça isso. A minha fé que me diz, fuja disso. É a minha fé que me diz, vai orar. É a minha fé que me diz, vai meditar. É a minha fé que me diz, vai falar com Deus. É a minha fé que me diz, combata isso. É a minha fé que me diz, repreenda esse pensamento. É a minha fé que me diz, repreenda esse sentimento. Repreenda. É a minha fé que me diz, não se deixe levar, ser dominado pela carne, porque ela vai te matar, ela vai te prejudicar. Domine ela. É a minha fé que me diz, busque o autocontrole e o domínio próprio, 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 não seja dominado pela carne, não seja dominado pelas emoções, busque o autocontrole e o domínio próprio. Na igreja aparece de tudo. A gente todo tipo de situação que você imaginar, a gente atende. Das coisas que você só passa a acreditar depois que você realmente, se envolve com as pessoas. As coisas mais bizarras, as coisas mais absurdas das modas lá fora, ou dos desequilíbrios.
Quantas pessoas que elas começam a ser dominadas pela carne. Há um tempo atrás, nós atendemos na igreja uma situação, quando nós falamos, nós atendemos isso no nosso meio, eu já atendi pessoalmente, a bispa já atendeu isso pessoalmente, de situações de pessoas que ele começa assim, né, o sexo começa, como eu disse, né, é um vício, e a carne é o seguinte, ela não tem limite, é igual o cara quando começa com drogas lícitas, da droga lícita, mais dia menos dia, ele está experimentando a ilícita. E na ilícita pode ser um caminho sem volta para ele. Né? Então, quantas pessoas que começam, o sexo, ele não tem controle sobre o sexo, e ele quer sexo, e ele quer sexo, e ele quer sexo. Eu já atendi gente que chega a um ponto de loucura. É sexo com homem, é sexo com mulher, é sexo com animal, é sexo com cachorro, é sexo com morto, é sexo... Você vê que vai dominando. A pessoa vai se tornando escrava. Escrava. Ela acha que tem liberdade para fazer o que quer, ela não tem liberdade, ela se torna escrava. Aquilo domina a vida dela. A carne é perigosa, porque hoje existem tantas pessoas frustradas, porque se deixaram dominar pela carne. E a carne, ela não tem limites. Ela quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então, eu preciso, como é que você tem o controle sobre a carne? Você tem o controle sobre a carne buscando o Espírito, e o Espírito traz o fruto do Espírito. Você vai produzir o fruto do Espírito, que dentre o fruto, fazendo parte do fruto do Espírito está o autocontrole, o domínio próprio, o equilíbrio. Porque senão você vai sendo dominado, daqui a pouco nada tem limites. E como é que começa? Como é que uma pessoa que eu atendi, uma pessoa que se descontrolou na masturbação, começa na masturbação, e daqui a pouco o dia inteiro quase se masturbando, tem que se masturbar uma série de vezes no dia, daqui a pouco não é somente a masturbação, quando entra para a parte sexual, aí não tem limites. É homem, é mulher, é animal, é morto, e assim por diante. Chega ao ponto do maligno. Amém, pessoal? Amém, gente? E pode gravar isso, tratar com muita seriedade, porque nós estamos diversificando um assunto, mas pode prestar atenção, procura aí pertinho de você, que você já vai encontrar gente assim, que já perdeu o controle. E não é só nessa área. Como diz, quantas pessoas que a única coisa que ela tem é cabeça para o quê? Ela quer crescer, ela precisa evoluir, mas ela não lê um livro saudável, ela não tem tempo para ler a Bíblia. Se eu perguntasse quem leu 50 tons, essa pergunta não tem nem coragem de fazer na igreja, não tem nem coragem, mas se eu perguntasse quem leu 50 tons de cinza, que é 400 e não sei quantas páginas, talvez muitos leram. E se eu perguntar, você já leu um capítulo, você já leu um livro da Bíblia? Um só? Pelo menos Provérbios você já leu? Que é tão fácil, é conselhos para a vida. Muitos diriam assim, não, nunca consegui. Ah, mas como é que os 50 tons de cinza você conseguiu? E aí, a gente quer o quê? O que eu quero para a minha vida? Eu quero do Espírito de Deus ou do Espírito do Grey? Não é isso que chama o cara? O que eu quero para a minha vida? Eu quero do Espírito de Deus ou do... O que eu quero? A gente precisa decidir o que quer. Eu quero ser igual a quem? Eu preciso decidir igual a quem eu quero ser. Porque às vezes eu quero dizer que eu quero ser igual a Deus, mas eu estou buscando, me inspirando e me alimentando de coisas que vai me fazer ser igual a alguém que nem futuro tem. Que o futuro está comprometido. São decisões. E se a gente vive, a gente ensina. Se a gente vive, a gente ensina. Se a gente não vive, a gente não ensina. E começando para criar filhos, a melhor coisa que tem é você viver, porque você vai dar bons exemplos. Não é só conselhos. Nós vamos dar bons exemplos. Volta aqui, só por favor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto das suas decisões.
e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar, ali ó, prazer, dos insensatos, os levará à destruição. Tem muita gente vivendo de falso prazer, de prazeres momentâneos, que não vai te levar a lugar nenhum, que não vai trazer nenhum bom resultado da tua vida. Engraçado que hoje você conversa, né? Você conversa com as pessoas, e os pais aconselham assim, né? Você é jovem, você precisa curtir, você precisa viver. Esse não é o conselho da Bíblia, não. O conselho bíblico é o seguinte: jovem, use a sua juventude na presença do Senhor, porque virão dias, os dias maus virão. Gasta a sua juventude. E às vezes a gente aconselha os filhos de uma forma que pode ser tarde demais lá na frente. Pode isso trazer consequências e complicar, ser um complicador do futuro deles. Porque tudo, quanto mais rápido a gente passa a plantar o que é bom, mais rápido a gente passa a colher. É verdade ou não é? Quanto mais rápido você plantar, mais rápido você começa a colher. Mais rápido você começa a colher bons frutos, frutos que vão contribuir para um futuro sólido, uma vida frutífera, abençoada. Mas aquele que me der ouvidos, diga comigo, viverá em plena paz, seguro e sem temer, o quê? Olha que coisa linda, mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, plena paz. Por isso que, antes de mais nada, a gente tem que aprender a buscar o conselho de Deus. Tudo que uma pessoa não precisa, quando ela já está perdida na vida, é receber um conselho errado. Tudo que ela não precisa, é de alguém que alimente um espírito errado, uma direção errada, é tudo que ela não precisa para acabar, ser o golpe fatal, porque às vezes um conselho vem como se fosse algo maravilhoso, não é verdade? Eu preciso saber o que a Bíblia me ensina, eu preciso me aconselhar com a palavra ou com aqueles que vão poder me orientar à luz da palavra, porque eu não posso errar. Aonde está o maior problema das pessoas? São os erros. Quando nós passamos a seguir a luz da palavra, nós minimizamos os nossos erros, nós temos mais acertos do que erros, e é isso que faz de nós pessoas bem-sucedidas, e faz com que a bênção do Senhor caminhe sobre nós, como a sombra, como a sombra. A sombra, a bênção do Senhor. Voltando à história aqui, não é os 50 tons sombrios do mal, mas sim a bênção do Senhor, como a minha sombra, à minha direita, como diz a palavra. Eclesiastes 2:1. Eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade, e conhecer as grandes alegrias da vida. Eclesiastes, cada livro da Bíblia tem um espírito. Quando você estuda a história de Salomão, e quando você vai para 1 Reis, capítulo 3, você vê um espírito em Salomão, um espírito sedento de Deus, um espírito adorador a Deus, uma pessoa totalmente dependente de Deus, que é o que fez com que ele crescesse e se tornasse o grande rei Salomão que se tornou, porque quando ele era pequeno e dependente de Deus, né, que ele subia aos lugares sagrados para adorar a Deus, oferecer seus sacrifícios em adoração a Deus, numa daquelas situações o Senhor disse, pede o que você quiser, Salomão, e eu te darei. Pede o que você quiser. E ele diz, Senhor, eu sou como um menino, eu sou como uma criança, eu não sei nem como entrar, nem como sair,
dê a mim sabedoria, dê a mim discernimento para discernir, fazer a tua vontade, governar esse tão grande povo de acordo com a tua vontade. O Senhor disse, muito bom que você pediu, porque até o que você não pediu eu vou te dar. Mas aí, chega lá no livro de Eclesiastes, nós já vemos um homem que foi se perdendo. Um homem que de alguma forma, ele, como ele mesmo disse aqui, começou a fazer experiências com a própria vida, e para quem não sabe, nunca estudou, Salomão só não perdeu tudo, não foi tirado da posição por causa do seu pai Davi, porque Deus tinha feito uma promessa a Davi. Por Salomão, ele teria perdido. Viu? Por Salomão mesmo, Deus teria arrancado ele do reino. Mas não arrancou, porque Deus havia feito uma promessa a Davi. Então eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mas uma vaidade. 2:2. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Você vê que aquela alegria, o riso, não em Deus, não da presença de Deus, mas o texto deixa claro que ele foi se entregando à bebida, se entregando aos prazeres da carne, se entregando às mulheres, se entregando a tudo aquilo que é oferecido hoje. Mas ele mesmo foi chegando à conclusão que tudo isso, aqui ó, é um vazio. Passa, por favor. Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Ele achava, né? Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Depois, concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos, tentando se preencher, se satisfazer, em busca de sempre algo mais que já não podia mais preenchê-lo e satisfazê-lo. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que o ser humano pode sonhar. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, diga comigo, não lhes neguei nada. Jamais privei o meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho, essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a experimentar tudo o que as minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo o que se faz debaixo do sol. E a conclusão, passa, por favor. Volta ali. Volta no anterior.
o resumo que ele faz. O resumo de tudo que ele faz: tema a Deus. A conclusão de tudo, fechando o raciocínio. Que está no 12, diz assim: agora que já se ouviu de 12, 13, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Diga comigo: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Tema a Deus. É o resumo de tudo. Isso está aqui para mostrar a nós que nada disso pode satisfazer. Tudo é muito bom quando você tem a presença de Deus, a bênção de Deus, o Espírito Santo de Deus está em você e você está no propósito. Nada tem sentido se você está fora do propósito. Nada, absolutamente nada. A pessoa pode correr e chegar no... Você vê que quando você estuda o livro de Eclesiastes, você vai ver sempre Salomão terminando o seguinte assim: tudo é um grande vazio. Tudo é uma inutilidade. Tudo. Por quê? Porque ele estava correndo atrás de tudo isso e chegando à conclusão que nada disso preenchia, nada disso satisfazia, nada disso poderia. E a coisa mais importante, cada dia que passa nós estamos mais próximos ao nosso encontro com o nosso Salvador. E aí, o que eu tenho a apresentar? O que eu vou apresentar a Ele? Porque, como sempre falamos, sendo otimistas, você vai viver 100 anos. Mas você tem uma eternidade pela frente. Uma eternidade. O que eu tenho plantado? Porque, se parar para pensar, realmente a pessoa corre, chega lá na frente, e aí? Resumo de tudo, o que construiu vai ficar para quem? Vira uma brigaiada, aí uma divisão de família gigantesca, uma contendaiada, uma coisa, e no final de tudo, a pessoa correu, deixou de fazer tantas coisas, deixou de servir a Deus, de buscar a Deus, chega lá na frente, foi tudo uma grande inutilidade. E quando eu estou dizendo, grave bem que nós estamos colocando as coisas na ordem de prioridade. Porque tudo que qual é o lugar de Deus? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que o mundo faz? Busca em primeiro lugar todas. Se sobrar um tempo, ele busca o reino. Por isso que está esse caos. Por que só dá certo na vida da gente quando a gente coloca a prioridade na ordem certa? Porque Deus não vai abençoar fora da ordem. Porque Deus não vai abençoar ninguém para depois mandar para o inferno. Seria uma grande loucura, né? Ele vai te abençoar tanto para depois falar assim: querido, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não sei quem você é. Por isso a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, dos céus, e a sua justiça, e todas as demais. Bispo, isso tem alguma coisa, está ensinando a gente não estar focado? Não, pelo contrário. Pelo contrário. É se equilibrar, buscar o... Pode prestar atenção pela própria igreja. A igreja não é uma igreja passiva, não. A igreja é uma extremamente ativa. Extremamente ativa. Só que a vida da gente começa assim, ó. Como é que deveria começar o dia de uma pessoa? Como deveria começar? Primeiro com Deus. Deveria ser a primeira coisa, primeiro com Deus. Primeiro orando, meditando. Deveria ser a prioridade na vida das pessoas.
buscando comunhão, buscando estreitar o relacionamento, revelações que só Deus tem, visão, direção, sabedoria, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, a sabedoria vindo do alto para conduzir a tua vida, para conduzir os teus negócios, buscando a bênção do Senhor para a tua vida, buscando sabedoria, onde eu vou encontrar sabedoria? Na palavra, buscando sabedoria, deveria ser a forma de se começar o dia de uma pessoa, falando com Deus, orando, meditando, depois dando condições a Deus de falar com ela, porque quando você ora, quando você medita, você para, Deus fala com você, Deus te dá revelações importantes. Pode passar. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que, por todas essas coisas, lê lá, querido, é o que eu falo para os meus, queridos, é o seguinte, sonhe, projete, a única coisa que eu altero é isso aqui, ó, por onde seu coração mandar, porque enganoso é o coração, faça o seu coração ser guiado pela palavra, porque se você for guiado por coração, você está frito, viu? Porque quando fala coração, está falando pelas emoções, porque o coração é o centro das emoções, quem é guiado pelas emoções, não é guiado pela palavra, está frito, vai fazer uma escolha errada atrás da outra, porque coração manda casar, coração manda separar, coração manda sair de onde não é para sair, coração manda ficar onde não é para ficar, coração, meu coração mandou, meu coração não pede, meu coração, não, faça igual Jesus na tentação, está escrito, Satanás, está escrito, mas não, também está escrito, não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não, mas pula daqui para baixo. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. O Senhor combateu Satanás só no que estava escrito. Transforma essas pedras em pães. Não. Também está escrito. Ele poderia ter feito tudo aquilo, mas ele não fez, ele ficou com o que estava escrito, e venceu com o que estava escrito, venceu com a palavra. Os anjos chegaram e os serviram, porque ele venceu na palavra. Amém? Queridos, sonhe, seja feliz, siga, né? Até onde a sua vista alcançar, vai longe, seus sonhos, mas saiba de uma coisa, meus filhos, saiba que todas essas coisas Deus trará em julgamento. Cuidado com o que você vai plantar, cuidado com as escolhas que você vai fazer, porque tudo isso Deus vai trazer a julgamento. Você sabia que existem, a Bíblia deixa claro lá no livro de Apocalipse que existem o livro da vida e os livros? Os livros é o seu prontuário nos céus. Você tem um prontuário no céu. Todos os dias, tudo que você faz é lançado num livro. Todos os dias. Ao contrário do que se pensa, os céus é um lugar muito organizado. Muito. E tudo que nós fazemos diariamente está sendo registrado num livro. Tudo. A gente só precisa cuidar se esse livro não é um livro, tipo um livro caixa, né? De entradas e saídas. Porque se for, pode ser que o saldo lá já esteja extremamente devedor. É verdade ou não é? Sim ou não? Mas imagino que seja. Eu imagino que seja. Porque se todas as nossas obras são registradas, e ninguém nunca vai poder dizer assim, eu não sabia disso, esse culto aqui está sendo registrado lá. Dia 29 de abril, né? De 2018,
das 9 às 11 horas da manhã, no Ministério Mudança de Vida, foi pregado isso, e você estava lá. Eu falei com você. Eu te adverti, cuidado com os prazeres, cuidado com aquilo que entra. Tenha cuidado com aquilo, porque olhos e ouvidos são portas de entrada. E também tem a porta de saída que contamina o homem, porque o que entrou vai sair de alguma forma. O que entrou vai sair de alguma forma. Olha a palavra, o que entrou vai sair de alguma forma. A Bíblia diz que o que sai também contamina, o que fica também contamina. Então nós precisamos ter cuidado. Eu quero uma vida abençoada, eu quero uma vida saudável, então daqui para frente eu vou selecionar. Eu quero uma vida saudável, eu vou selecionar. Eu vou ter que mudar muita coisa, mudar os meus hábitos. Tem como uma pessoa emagrecer sem mudar os hábitos, gente? Existe o obeso espiritual? Sim ou não? Existe o obeso espiritual. E o obeso espiritualmente também come tudo quanto é porcaria, está intoxicado, está gordo e não exercita nada, não pratica nada. Tem também. Tem. Pode comer de tudo. Fiquei sabendo que tem uma boquinha ali, eu vou lá. Eu fiquei sabendo que tem uma coisa ali, eu vou lá. E vai se intoxicando, intoxicando. Daqui a pouco está com mal-estar. E colocar em prática o que aprende? Nada. Não consegue exercitar. Também se torna obeso espiritual. Come e não pratica nada. E isso é sério. Porque se nós pararmos para analisar profundamente como é que... não vou dizer que é uma coisa fácil, que não é uma coisa fácil. Mas, porém, está muito claro para nós. Se eu quero uma mudança na minha saúde, eu tenho que mudar os meus hábitos. Agora, essa semana, alguém falou para mim, pastor de uma igreja aí, morreu de infarto, em cima do altar. Não sei se alguém escutou isso. O pastor de uma igreja famosa aí, morreu de infarto em cima do altar. Se você for a fundo, morreu como? Qual era o estilo de vida? Inclusive, a pessoa que falou para mim disse que realmente estava completamente uma vida comendo errado, sedentário, etc. Tá, também o diabo não vai perder a oportunidade, né? Não vai perder. Você está dando sopa para mim, eu vou te pegar. Então, se eu quero, vem cá, se eu quero uma mudança na minha mente, o que eu preciso fazer? Eu quero parar de ser ignorante. Eu quero mudar minha maneira de pensar, porque talvez a minha maneira de pensar é a mesma da minha família. Minha família é tudo cabecinha de jirico. O que eu preciso fazer? Será que eu penso igual minhas tias? Será que eu penso igual meus tios? Eu preciso pensar diferente. Que tipo de vida que eu quero? Eu quero a vida deles? Não quero. Eu quero um estilo de vida diferente, eu quero pensar diferente, eu quero falar com conteúdo, eu quero falar, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a buscar. Assim como para ter uma vida saudável, eu preciso mudar hábitos, preciso comer diferente, eu preciso beber diferente, preciso me exercitar, eu preciso, intelectualmente, a mesma coisa, espiritualmente, o que eu preciso? Eu preciso me alimentar, preciso adquirir novos hábitos. Eu quero ter intimidade com Deus, então preciso gastar mais tempo com Deus. Eu quero aprender a orar, que eu não consigo orar. Mas se você não exercita, como é que é? Igual caminhada. Talvez se você for caminhar agora, você vai sair para fazer uma caminhada hoje é domingo. O bispo falou, hoje eu já vou começar hoje, não vou deixar amanhã. Você vai fazer uma caminhada, quando der 5 minutos que você está fazendo a caminhada, você já está coçando as pernas, porque a circulação está ruim, né? Já começa a formigar, coçar, você fala, meu Deus do céu, não tem resistência, não tem energia. Aí daqui a pouco você vai falar assim, mas eu começo a caminhar, começa a doer o joelho, doer o joelho, doer a panturrilha, depois eu fico com dor na canela. Tu te prepara. Não é verdade? E aí o que eu preciso fazer? Preciso perseverar. Eu preciso perseverar para passar, romper essa barreira, esse limite. Porque eu estou determinado a ter mais saúde. E aí, o que eu vou comer? Eu preciso mudar. Hoje, a gente não muda se não quiser, né? Hoje tem tanta informação importante, né? Tanta informação. Agora, eu preciso saber se eu estou disposto a fazer.
O consigo não é questão de isso aí, elimina, tá? Ah, eu não consigo. Consegue. Se a gente quiser, a gente consegue. Se a gente quiser, a gente consegue. Eu não preciso chegar ao fundo do poço. Mas a dor é um grande motivador também, né? Às vezes a dor é um grande motivador. Quando a pessoa para de achismo? Quando ele chega ao fundo do poço, aí ele para de achar. Né? Porque até então, sabe, eu acho, eu não concordo. A hora que ele chega ao fundo do poço, ele não tem mais o que achar, não tem mais o que concordar, só tem o que você precisa, o que eu preciso fazer para sair de lá? Não é assim que a pessoa faz? Sim ou não? É assim ou não é? O que eu preciso fazer para sair de lá? Ah, bom, agora você falou tudo. Não é o que você quer fazer, é o que você precisa, não é? Então, agora você falou tudo, agora você vai sair de lá, porque você está determinado a sair. E está disposto a fazer o que precisa ser feito. Eu terminei a leitura? Terminei? Eu terminei aquela? Deixa eu ver só. Volta lá. Isso. Só quero que deixe isso como advertência. A gente pode fazer o que quiser. Lembrando que tudo vai passar por julgamento. Tudo. Todas as nossas obras vão passar por julgamento. Então, filhinho, viu? Como eu falei a semana passada, cuidado que não engana sua mamãe não, viu? Viu? Não engana sua mamãe e papai não. O pior que tem, os olhos de Deus estão passando sobre você. E é uma idiotice a gente achar que, querido, se você cruzar comigo, se você tiver com um cigarro no dedo, fica com ele no dedo, porque não adianta eu ver e você tentar esconder de mim e Jesus está vendo você fumando aí todo dia, é Ele que vai te abençoar, não sou eu. Entendeu? Então não esconda de mim não, para mim você pode mostrar, eu só vou te dar um puxão de orelha. Mas o que adianta se Deus está vendo? O que adianta? O que adianta se Deus está vendo que você está fazendo coisas que não deve? Viu os garotos, os filhos? O que adianta? Se a mamãe e o papai não estão vendo, mas Deus está vendo, e não adianta. E inclusive é o seguinte, os meus assim, não tem balela, não tem conversa. Eu sempre digo assim, porque Deus não é injusto, tá gente? Grave isso, traga para você, Deus não é injusto. Se qualquer dia você sentar para falar comigo, você falar, porque Deus, querido, a falha não está em Deus, a falha está em você. Então, para de procurar em Deus e traga a responsabilidade para você, que em alguns pontos você está errando, você certamente tem coisas aí no oculto que Deus tem observado, então a falha não está em Deus. Se você quer, comece por ser sincero com você mesmo, porque a vida de uma pessoa só muda quando ela começa a ser sincera com ela mesma. Senão não tem jeito a vida de uma pessoa mudar. Né? Ela está certinha, o mundo está errado, Deus está errado, ela não faz nada de errado, ela não olha para onde não deve, ela não come o que não deve, ela não faz coisas que não deve. Não, está tudo certinho na vida dela. Que é isso? Começa assim, não, eu tenho feito coisas erradas, estou disposto a mudar e preciso mudar, e assim por diante. Então, é um erro da parte da gente a gente querer esconder de quem quer que seja, sendo que Deus está vendo tudo. Deus está nos observando. E eu preciso da bênção dele, porque tudo que é feito no oculto, Deus trará à luz. Tudo. E às vezes começa pelo resultado. O resultado vai dizer. Depois vem a luz realmente. Vamos lá. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Pois a juventude é o vigor, e o vigor são passageiros. Entendeu, né? Afaste a ansiedade, controle a ansiedade, controle, e gaste ela no Senhor. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Diga comigo, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venha os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Viu, juventude? Lembre-se do Senhor na sua juventude. Lembre-se do Senhor, do seu Criador, nos dias da sua juventude. Gaste o seu tempo. Gaste o seu tempo. Semana eu disse para uma mãe assim, ela disse assim, meu filho tem 10 anos, ele não quer vir para a igreja. Aí, como ele não quer vir para a igreja, eu fico com ele. Eu falei, que lindo. O chefe lá em casa é ele, então. É ele que educa a família, é ele que disciplina a família.
que coisa linda, que exemplo que você está dando, viu? E eu disse assim, e como é que vai ser? Porque hoje ele não quer vir para a igreja, só que daqui mais 10 anos, daqui mais, no máximo 3 anos, 4 anos, ele vai querer sair para a baladinha. Ele vai querer sair para o mundo. E aí? Ele não quer vir para a igreja, mas você vai levar ele. Você vai levar e vai buscar depois? Então, para trazer para a igreja, ele escolhe. Para ir para o mundo, ele também escolhe. E aí, como é que vai ser o futuro? Filho, é o seguinte, a gente ensina, a Bíblia nos ensina o seguinte, ensina o menino o caminho em que, quando envelhecer, não se desviará dele. Você ensina. Se você for esperar ter vontade, não faz. Não faz. E isso, depois, entra dentro deles. Isso entra dentro deles, né? Eu tenho um bom exemplo, vem cá, Bruno, vem cá. Eu tenho um bom exemplo, eu não vou falar meu não, porque senão vocês ficam falando que eu falo muito meu. Quando seu pai falou que ia vir para a obra, você tinha quantos anos? 13 para 14. E ele falou o que para você? Que a gente ia começar a ir na igreja, e eu não queria, porque eu dormia na minha avó, né, com os primos, de sábado a domingo, e era só bagunça. E eu não queria, mas aí no domingo, 8 horas da manhã, ele passou lá e me pegou, e eu ia emburrado, ficava sentado na igreja, emburrado, e minha mãe às vezes virava, levanta, rapaz, vamos, levanta. E eu não queria, não. Quando ele falou para você que ele ia colocar o uniforme, falou que você também ia colocar. Nossa, aí foi o fim, né? Aí eu não, nossa, que era aquele compromisso, né? Como a gente tem, graças a Deus, até hoje, com muita alegria. Era domingo, era segunda, quarta, sexta, eu ajudava nos cultos de terça, quinta. Era triste no começo, não queria de jeito nenhum. Aí o pai dele falou assim para mim, você não tem que querer. Você vai e, enquanto você estiver comigo, você vai. Quando você completar 18 anos, for independente, você tira o uniforme e vai seguir a tua vida. Exatamente, foi desse jeito. Enquanto você estiver aqui, estiver dependendo de mim, você vai e vai seguir igual a gente. E a gente foi os 4 de obreiro no começo. Eu, ele, minha irmã e minha mãe. E você tinha quantos anos? 14 anos. E hoje você tem quanto? 28. É velhinho, hein? Passou rápido. E por que nos 18 você não tirou o uniforme? Não, porque aí eu estava apaixonado já por Cristo e o ministério abençoado e tudo mais, a vida. Não, mas você não queria, por que você não tirou o uniforme então e você foi seguir a sua vida? Porque eu não sabia o que era bom, não sabia escolher, não tinha noção de nada. É que nem o senhor fala, dá uma chave de um carro para uma criança, ela vai se arrebentar, né? Então a gente... Se não fosse bom, ele tinha chegado nos 18, tinha arrancado o uniforme, tinha seguido a vida e vai curtir a vida. Mas por que não fez isso hoje? Casou virgem? Sim, eu e minha esposa. Os dois? Sim. Falando nisso, tem uma pesquisa, aliás, são várias, né? Você pode entrar na internet que tem várias, que uma porcentagem gigantesca, hoje, por exemplo, os jovens começam a vida sexual muito cedo, né? E pode entrar na internet, você vai ver. A quantidade de jovens adolescentes e jovens com câncer, por causa de doença do HPV, é gigantesca. Os meninos e as meninas. Gigantesca. Câncer. Câncer, por quê? Começaram muito cedo sua vida sexual. Começaram muito cedo já. E lembrando que não é só isso, né? Quando a gente entra a fundo no mundo espiritual, por que é tão importante, né, se guardar, por que é tão importante se manter na pureza, por que o ímen da mulher, por que a virgindade da mulher, qual o propósito disso, qual o significado disso espiritualmente, tem todo um significado, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda do mundo, viu? A virgindade da mulher, a membrana que caracteriza ali a virgindade, que é todo irrigado, cheio de vasinho, que no rompimento há um derramamento de sangue, é um pacto de sangue entre o casal. Esse é o propósito do Senhor, aliança de sangue entre aquele casal, é a coisa mais linda, a coisa mais sensacional. Mas o que eu estou mostrando para você, dependesse dele, não queria. E o pai... Não, você não tem que querer, querido. Você vai comigo, você vai... quando você completar a idade, você achar que não está bom, você achar alguma coisa, você segue sua vida. Vai fazer o que você acha melhor. Por que não foi?
Aí casou virgem, está aí com a vida, né, com a família, a esposa abençoada, maravilhosa, a sua vida abençoando, hoje felizes, prosperando, já é um microempresário, arrebentando, não é? Os resultados são incríveis. A gente segue com uma gratidão absurda a Deus e as coisas vão acontecendo de uma forma que não tem explicação. Eu mesmo falo para todo mundo que 3 anos atrás, mais ou menos, eu virava às vezes para a Tati e falava: meu Deus, amor, o que vai ser de mim amanhã, né? Porque eu só terminei o 2º grau, né, o ensino médio, e depois eu não dei sequência, fui trabalhar desde cedo trabalhando, e eu falava: o que vai ser de mim, né, quando for mais velho? E aí apareceu uma oportunidade, eu fui com todas as forças, e daquela oportunidade aconteceram outras coisas que me levaram a outros lugares. Você vê que Deus vai guiando, que nem eu sabia o que eu estava fazendo na hora, mas você tem que agir naquele momento e vai. E hoje eu estou com uma empresa e as coisas estão crescendo, e é fantástico. A Tatiane realizou o sonho esse ano de começar a fazer a faculdade de Direito, trabalhar no lugar onde ela sempre quis trabalhar. Não tem o que... Está ganhando o que não imaginou ganhar. Os resultados falam por si, a gente não precisa falar. A família vê, amigos veem, a gente só fala do amor de Cristo, mas os resultados as pessoas não tem como ignorar, nem nós e nem os outros. Amém? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Porque a gente só vai se lembrar de Deus depois, né? Depois que passou a juventude, depois que passou tanto tempo, que a gente vai se lembrar, e aí eles só se lembram no dia mau. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Diga comigo: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Diga comigo: por quê? Isso é o essencial para o homem. Tema a Deus, tema. E temer ao Senhor, vou te dar uma dica. Porque eu preguei sobre isso nos 7 Espíritos do Senhor, e eu trouxe no último, que foi o temor do Senhor, eu trouxe uma mensagem sobre o temor do Senhor. Faça uma pesquisa, procure todos os versículos que fale temor do Senhor, os que temem ao Senhor, e veja o que está reservado para aqueles que temem ao Senhor. É a coisa mais sensacional que você possa imaginar. É a coisa mais sensacional. Temor não é medo, temor é reverência. Entende? Eu faço não por medo, não tenho medo. Eu faço por reverência, para agradar o meu Senhor. Vai lá, olha lá. Saúde, livre da morte, livre de acidentes, livre de ciladas, próspero, riqueza haverá na sua casa, prosperidade, tudo que fizer vai dar certo. Pega lá para você ver a coisa mais sensacional do mundo. Aí você fala assim: não, eu tenho que temer o Senhor, eu vou temer o Senhor, porque são tantas bênçãos. Procura, faz a pesquisa, temor do Senhor, tema a Deus, temor, tema, e veja quantos versículos sensacionais que você vai encontrar ali, e você vai ver o quanto vale a pena temer o Senhor, obedecer ao Senhor, que é o conselho que ele está dando aqui. Para terminar, Tiago 4:7, diga comigo: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E grave, porque nós temos falado sobre isso, né? Cada um é cada um. Sujeitai-vos a Deus, obedeça a Deus. Obedeça a Deus, resista ao diabo. E o diabo tem inúmeras formas de chegar, de aparecer. Inúmeras, e a maior parte delas não é tenebrosa, é maravilhosa, viu? A maior parte delas é como lá no Salmo 91, é o laço, a armadilha. Laço sempre tem uma isca boa lá. Armadilha sempre tem algo que é sensacional, que talvez seja uma das coisas que você mais gosta, que está ali.
porque senão você não vai entrar, senão você não vai morder a isca. Então precisa ter algo que realmente mexa com você. Por isso que nós sempre buscamos em oração. Não é porque parece bom, quer dizer que seja bom. Vou orar, não vou agir à base de emoções, ser dirigido pelas minhas emoções, vou ser dirigido pelo Espírito. Serei dirigido pelo Espírito e não pelas emoções. E grave tudo isso que nós falamos, porque você precisa aprender, estar atento às entradas. Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída, mas cuidado com a entrada, cuidado onde você coloca os seus olhos, cuidado onde do que você tem se alimentado, cuidado com aquilo que domina a sua vida, cuidado, porque às vezes por trás de uma leitura, por trás de um filme, tudo que entra vai sair por algum lugar, alguma coisa vai sair, outras você vai reter. Não é tudo, não, eu não tenho, não, isso aí não tenho. Não, tem sim. É muito simples. Pega uma cena chocante, olha, assista um filme chocante, assista um filme pornográfico, dobra o seu joelho e vai orar. Quero ver quantas palavras e qual o seu grau de foco, de lucidez. Tem coisas que entram para dentro de nós como um lixo. Tem coisas que entram para dentro de nós poluindo, contaminando. Um lixo que pode ser um lixo altamente tóxico, que leva anos para se deteriorar ou sair. Anos. Cuidado, olha o conselho que eu estou dando. Você que porventura, você teve vários parceiros, várias parceiras. Eu comecei falando uma coisa, eu perdi o raciocínio. Eu comecei falando que uma pessoa mandou para mim sobre a influência, né? Sobre os vídeos que tem de pessoas supostamente entendidas, falando quanto tempo leva para sair uma energia de dentro de uma pessoa contraída através de uma relação sexual. Então leva dias. Eu disse, querido, não sai de maneira alguma, sai de forma espiritual, só sai com limpeza espiritual, só sai com libertação, quebrando, repreendendo todo vínculo, toda aliança que foi feita, um só que foi feito. Às vezes quantas pessoas estão infelizes, quantas pessoas não conseguem se realizar, porque cada uma das pessoas que se realizou, pegou um pouquinho da influência negativa espiritual que havia naquela pessoa, cada uma delas, e vai acumulando, tem gente que não está suportando carregar, porque nunca quebrou, nunca repreendeu, nunca fez uma limpeza, talvez muitos nunca passaram pelas águas do batismo, está aí a influência, influenciando. Tem gente que diz, poxa, eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho tudo. Claro que tem, só que tem algumas coisas no mundo espiritual que devem ser respeitadas e praticadas. Amém? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.